eu saber onde cortar, tá? Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Tracker Talk. Hoje falando sobre a importância do design no desenvolvimento dos sistemas. Às vezes tem tanto... Design é um termo tão amplo, tão aberto, né? Que às vezes a gente fica confuso, né? Com todos esses termos, todas essas práticas, o que dá para aplicar no sistema ou não. E tá aqui comigo para conversar um pouquinho sobre o tema o Marcelo Bauer, a Gabriela Narti, né, que eu até estava brincando com eles. Na verdade, eu chamo eles de Gabi e de Marcelo, mas na verdade, no cotidiano, no dia a dia, eles se chamam, na verdade, de Bauer e de Narti. Vou tentar manter esses nomes, tá? Para ficar padrão, mas se por acaso eu acabar chamando de Gabi e de Marcelo, vocês me desculpem. Beleza? Vou começar aí com o Marcelo, quiser se apresentar um pouquinho. Vai lá, Marcelo. Beleza, então, boa noite, pessoal, a todos aí que estão assistindo a live. Meu nome é Marcelo Bauer, eu trabalho na Beta Sistemas já há 5 anos. Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, mas acabei migrando para a parte de design de interfaces. Fiz uma pós há cerca de 2 anos atrás em design de produtos, e hoje na Beta eu trabalho na vertical atendimento, que é voltado aos sistemas na área da transparência, protocolo, portal do gestor, com atendimento ao cidadão. E ali eu foco bastante na parte de UX, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na live para vocês. Legal. A princípio é isso aí. Gabi, falar um pouquinho com a galera também, antes de eu começar as perguntas. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Gabi, ou a Nart, ou a Gabi Nart, depende de como vocês quiserem me chamar aí. Eu também trabalho na Beta Sistemas, e aí pode ser há 5 anos ou há 3 anos, é porque eu saí e voltei. Mas eu também trabalho na parte de design. Meu foco hoje lá é mais na parte de UX e na parte de front-end design. A minha formação ela é em sistemas de informação e eu também tenho uma pós-graduação que ela é em tecnologias e inovações para a web. E é isso. Legal, show de bola. Bom, a gente vai fazer um bate-papo bem informal, então fiquem à vontade. Eu vou direcionar algumas perguntas para o Bauer ou para a Nart, tá? Mas se um ou outro quiser responder também a pergunta, ou quiser complementar um pouquinho a pergunta do outro, é só falar que a gente também habilita ali. Beleza? Beleza. Marcelo, vamos começar contigo então. Como eu já falei anteriormente, o tema design ele acaba trazendo várias vertentes, vários setores, tanto de marketing, desenvolvimento de sites, e-commerce, enfim, é um termo que, na verdade, avança vários cenários, né? Várias coisas diferentes, até design gráfico, design de moda, né? Tem tanto termo design no mercado aí. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente o que é o design em si, né? O termo design, por que ele é importante e especificamente para o nosso assunto, né? Para o desenvolvimento de sistemas, qual que é a importância dele? Então, né, Johnny, é uma pergunta bem bacana. As pessoas normalmente, quando escutam falar o termo design, uma das primeiras coisas que vem em mente é a questão, que design é arte, design é deixar as coisinhas bonitinhas, design é só parte estética. Na verdade, não, é muito pelo contrário. A ideia do design é o quê? É projetar a resolução de problemas com foco nas pessoas. Ou seja, a gente tem que trazer as pessoas para o centro do negócio, para realmente a gente entender quais que são as suas necessidades, quais que são as suas dores, as suas frustrações. Isso é bem interessante a gente já praticar desde o início do projeto. O design ele é muito importante também, porque através de diversas ferramentas, conceitos, metodologias, a gente consegue definitivamente entender o problema que os usuários enfrentam, o público-alvo, as pessoas, os clientes da empresa, e a gente consegue criar soluções para esses problemas, que seriam os protótipos, né? E a gente ainda, por fim, a gente consegue validar esses protótipos com os usuários. Será que realmente o que a gente está pensando aqui como equipe,
o que a gente está entregando está da melhor forma para o usuário, está com uma boa experiência, uma boa usabilidade. Aí aqui também já começa a entrar aquela questão ali da parte. Lembrando que a parte estética, ela é mais uma parte do processo, mas para o final, realmente o design é entender o problema que as pessoas enfrentam. Legal, legal. E, bom, eu vou tentar fazer pergunta para um, pergunta para outro, né? Fazer um ping-pong aí. E, Nart, então, assim, ó, uma dúvida que talvez eu tenho e muita gente tem, né? A gente ouve os termos ligados ao design, principalmente nessa parte de desenvolvimento de sistema, o pessoal fala de design UI, design UX, design front-end. O que é cada um desses termos, o que cada um deles representa dentro desse processo que o Marcelo comentou? Bom, vamos começar então pelos que mais causam dúvida ali, que são muito parecidos, que é o UX Designer e o UI Designer. A gente também vê muito no LinkedIn ambos andando junto, que é o UX Designer barra UI Designer. Eles estão muito atrelados, mas eles são coisas diferentes. E o UX Designer, ele é o carinha que ele, numa tradução, traduzindo, né? Ele é o User Experience Designer, e ele é o carinha que ele vai trabalhar com a experiência do usuário. Então ele vai pegar aquela necessidade, como o Bauer falou, que o meu usuário tem, e ele vai pensar nesse usuário, ele vai estudar esse usuário, vai focar nele, e ele vai projetar uma solução para aquela necessidade, focado na emoção daquele usuário, em lidar com aquela emoção, em trazer uma experiência bacana para aquele usuário, para que ele curta o meu produto, o meu serviço, e que ele queira utilizar que ele se engaje com o meu produto, com o meu serviço, que ele tenha uma experiência legal utilizando aquilo e que ele possa resolver os problemas dele. A parte do user experience, ela é muito, muito abrangente, porque ela envolve arquitetura de informação, ela envolve o próprio UI, ela e a gente costuma dizer que ela é um pouco subjetiva às vezes, porque tu tem que estudar muito, muito o teu usuário para te poder conseguir ser efetivo. Não quer dizer que tu não consiga conseguir bons resultados. Tu vai conseguir estudar bem o comportamento do teu usuário e conseguir validar teus protótipos. E tu conseguir validar, revalidar várias vezes. O UX, por que vale a pena tu investir em UX, né, tu ser um designer de experiência? Bom, vamos pensar assim. Eu tenho, sei lá, vários serviços ali de bancos digitais. Mas tem uma galera que curte o Nubank. Aí tu pergunta, mas por que tu curte o Nubank? Ah, cara, eu acho que o atendimento deles é animal. Eu fico com o Nubank só pelo atendimento deles. Cara, o atendimento do Nubank tem UX envolvido. Eles não vão lá e te atende aleatoriamente. Eles estudaram aquele atendimento, tem muito UX ali, tem muita estudo da experiência do atendimento, tem muito UX Writing envolvido naquilo ali. Então, é um universo, então, que ultrapassa os limites realmente da aplicação. Isso. Chega a entrar na cultura da empresa, então. Isso, ele vai desde a interface até o serviço. Ele é muito maior do que simplesmente a interface do produto que tu conhece como um aplicativo, o teu site. Então dá para dizer que a interface, na verdade, é só o resultado de todo esse estudo de cultura que a empresa criou para realmente, não, agora precisamos gerar um produto disso. O UX vai nessa linha, então. Isso. Ele vai sempre estudar o comportamento do meu usuário. Então eu vou de ponta a ponta. Uhum. Eu vou desde do atendimento tipo Nubank, desde o sim do aplicativo, como o cara vai interagir com o aplicativo, mas também como o cara vai interagir com o atendimento ali do Nubank. Legal. E o UI? O UI, que é o User Interface, o cara que vai cuidar da interface, o User Interface Designer, ele
ele sofre um preconceito. Ele é o cara que todo mundo fala que ele é o cara que deixa as coisas bonitinhas. Mas ele não é. Ele vai cuidar, sim, da camada física. Muitas vezes ele é o cara que vai desenhar os botões, o menu, é o cara que entende das cores ali, que vai definir as cores, a identidade visual. Isso dá uma carga muito grande em cima dele. Porque a maioria dos usuários, e aí tem um estudo feito nisso, 75% dos usuários julgam o produto pela parte visual dele. E eu não julgo quem julga o produto pela parte visual, porque eu também julgo o produto pela parte visual dele. Então, é aquele negócio do usuário bater o olho num produto e ter a primeira impressão sobre ele. E isso também é a experiência do usuário. Então, o UI também tá dentro desse universo. Fora isso, fora toda essa carga ali, ainda tem a parte da acessibilidade, por exemplo, que é uma parte muito importante, que é, por exemplo, se meu produto ele vai estar legível para usuários daltônicos, é uma parte que o UI cuida também, por exemplo, e é uma carga também muito grande, então não é só deixar bonitinho. Fora que, vamos tirar a minha primeira impressão, vamos dar um exemplo básico. Quando foi lançado o iPhone, só a estética dele, coitado do cara que fez o design dele. Que quanto meme que não saiu na internet relacionado à câmera ali traseira. O cara deve ter dormido de noite, acho, em posição fetal, porque a galera julgou muito a parte estética primeiro, antes de testar, ver se aquilo realmente era bacana. Então, esse é o UI. E o cara que é o front-end sobrou? design, O que sobrou para esse cara agora? Se ferrou agora. Essa parte, que é a parte que eu... É uma parte que eu tenho um carinho aí, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, de trabalhar. Ele não é uma figurinha carimbada. Por quê? Depende muito da cultura da empresa em que trabalha com designer. E o designer, como ele se enxerga, né? Tem designer que não curte fazer essa parte realmente do front-end, e tem empresa que entende que a parte de design é UX e UI. Uhum. E às vezes não. Muitas vezes o próprio front-end developer ele pode assumir essa parte do que o front-end design ele faz, que é o HTML e o CSS. Uhum. Mas o que acontece? Eu li até um artigo há muito tempo atrás, que eu achei que ele explica muito bem, que é o programador fazendo o papel de design e o designer fazendo o papel de programador. O que sai disso, né? Eu já trabalhei como programadora no começo e eu fazia tela sem ter um designer. Então, era uma coisa meio... Pegava requisitos, estimava a hora, fazia. O código, beleza, mas a tela era um negócio meio torto. Então, não me preocupava muito. É aquele tipo de tela vaca, a gente olha para a tela e faz... Tipo isso. Mas E deixou aí, funcionando, né? E aí a minha visão como programadora era... deixou. Nossa, massa, passa para frente. Tá bacana. E hoje eu como uma designer fazendo o código, eu olhando a parte visual, tá tudo simetricamente perfeito. Mas quando de repente eu mando para a fábrica, eles têm que rever todo aquele código. Então é esse o peso entre um e outro. O que acontece com o front-end design? Ele tem que saber muito, muito de HTML e CSS. JavaScript. Cara, tu é um front-end design. JavaScript é uma linguagem de programação. Não quer dizer que tu não usa. Tu vai usar para fazer animação, que às vezes é muito mais barato para ti mesmo tu fazer uma animação em JavaScript do que tu perder um tempão fazendo em CSS, uma coisa que em JavaScript é muito mais fácil de fazer, ou às vezes o CSS ele não vai te dar o recurso que tu quer. Então,
saber JavaScript vai adiantar a tua vida. Mas não é muita coisa de JavaScript que tu usa mesmo, é mais HTML e CSS mesmo. E o front-end developer, ele é outra pegada. Então, esse é o carinha do front-end design. Aí o front-end developer já é aquela pegada mais realmente de botar em produção, estimar as horas e sai a telinha lá no final. Isso, daí ele já ele não é o cara, o visual mesmo, né? Uhum. Ele E daí transforma aquilo que vocês elegeram como melhor visual, e já pensando nessas técnicas, em toda essa acessibilidade, como tu falou ali. Então, quer dizer, ele não tem o poder de decidir sobre o formato da tela, mas ele tem o papel fundamental de transformar aquilo ali em alguma coisa realmente funcional dentro da aplicação, que se conecta com todas as outras partes, né? Isso, e ele tem melhor entendimento de código, assim, do que da melhor performance e tal, na parte de JavaScript, né, eu digo. Uhum. Então, ele consegue deixar aquele código mais performático. Por exemplo, hoje, como é que funciona? Meu HTML que eu envio, ele é modificado sim para fazer componentes, né? Então, não tem problema. O meu CSS, ele não é mexido. O que eu mando CSS, até porque hoje o maior conhecimento de CSS fica comigo. Então, eu sei onde ele impacta, o que ele faz, onde ele mexe, o que ele vai fazer ali. Então, se vai mexer em CSS, quem mexe sou eu. E JavaScript, daí é com front-end developer. Legal, bacana. Bom, não vamos esquecer do Marcelo, tá na nossa talk também, né? Já tô saindo. Pra caramba! Ô Marcelo, eu preciso ser especialista em tudo isso para realmente dizer que eu sou um designer? Ou não, eu posso daqui a pouco ser generalista em tudo isso, me especializar numa parte só, né? Como é que a gente pode tratar em todas essas áreas de conhecimento? Sabe que na programação, vou puxar um pouco para minha farinha, né? Na programação tem o cara que é back-end developer, front-end developer, agora tem a figura do DevOps, né? Que tem o full stack developer, né? Que é o cara que mistura um monte de coisa. Como é que isso funciona no design? A gente também tem essas figuras misturadas, ou não, só tem os especialistas em cada área. A Nart já deixou a entender que, apesar de ela ser uma front-end design, né? Então eu já dei uma puxada no front-end e no design também. Como é que as outras áreas, né? O UI, o X, acabam se comunicando e gerando as especialidades dentro do design? Então, Johnny, na minha opinião, o design não precisa ser especialista nessas três áreas. Ele tem que ter, no mínimo, um pouco de conhecimento, né, em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, ali, né, que a Nart estava comentando, a questão do UX, o UI e o front design. Um conhecimento básico legal de ter, por exemplo, no UX. Qual que é o papel de um UX dentro de uma empresa? Onde que entra o UX? O que que ele faz? O que que é um entregável desse tipo de profissional? Essas coisas que são, digamos, mais básicas, né? Na parte de UI, quando que entra um UI dentro da empresa? O que o UI faz? O que é um entregável dele? E a mesma coisa a questão também do front. São três áreas que elas são diferentes umas das outras, mas elas se complementam no final. Então, por exemplo, né, o UX, foi o que a Nath falou, ele faz toda aquela parte inicial, aquela parte estratégica do entendimento do problema. Depois o UI vem, ele pega aquilo que o UX fez, né, no início e já começa a botar uma carinha mais agradável, e depois tem o front, que é o cara que vai lá e faz aquele código, o HTML, CSS e um pouco ali do JavaScript. Hoje, muitas empresas já estão colocando essas áreas separadas. Então, tem o profissional só de UX, o profissional só de UI e o profissional front. E aquilo que tu falou, né? O full stack power developer, o cara que faz tudo é o Severino, ele cria a tela, ele entende o problema, ele visita o usuário, ele escreve requisito.
Então, também tem tudo isso aí. É óbvio, né, como qualquer outro emprego que existe na face da Terra, quanto mais tu estudar uma determinada área, o melhor profissional tu vai ser e mais conhecimento tu vai ter para, no momento de uma discussão com o time, de uma discussão boa, né, com o time, tu poder argumentar, tu poder justificar do que tu tá pensando sobre aquilo ali, porque a gente sabe, né, que o design, apesar daquilo que eu falei, que a identificação do problema, ele é muito visual, né, certo? Então, todo mundo olha para aquilo que tu fez e vai ter uma opinião. O pessoal não olha aquela parte do código, né? Como que o dev foi lá e fez aquele código, se foi um código performático, como que foi a escrita, se foi nas boas práticas. A pessoa que olha para a tela não pensa nisso, a não ser que seja um desenvolvedor, alguém que tem uma experiência, né? Então, normalmente quando alguém olha para a tela, a primeira coisa é, mas eu acho que isso aqui, exemplos bem básicos, né? Mas eu acho que esse botãozinho aqui tu poderia botar mais pro lado, porque não, mais aqui para baixo, não, essa frasezinha aqui não tá legal. Troca a cor dele assim para chamar a atenção. Então, tipo, nessas horas, o bacana de tu ter um conhecimento, por exemplo, eu não tenho tanto conhecimento na parte de UI, não é o meu foco, tô começando a estudar bastante agora, eu foco mais na parte de UX, mas é sempre bom a gente conhecer, como eu falei, um pouco de cada área, para poder te justificar, né, porque não tem nada pior do que tu apresentar uma interface e chegar a uma pessoa da tua equipe, ou teu chefe, e te perguntar assim, por que tu fez dessa forma? Aí tu chegar e tu falar, eu fiz porque eu acho que é melhor, ou eu gostei. Então, tipo, quando tem esse tipo de justificativa é um pouco difícil, né? Então a gente sempre tenta se basear. Mas, para mim, a pessoa não precisa ser especialista, tem que ter pelo menos uma noção básica de cada etapa para poder se justificar e entender também o processo, o fluxo para o desenvolvimento de uma interface. Eu gosto de dizer, né, que precisamos ter especialistas no mundo, né? Eu também me considero um generalista, não na área de design, mas na área de programação, consigo atender de várias frentes ao mesmo tempo, né? Mas realmente acabo não sendo especialista de nada. Até o Wellington comentou aqui, né? Design especialista falou uma palavra com asterísticos ali, nenhuma frase que eu ouvi uma vez. Enfim, eu acho que generalistas também fazem parte do contexto da área, como toda a área, mas especialistas é bom porque a gente acaba tendo eles de referência, né? É muito importante, às vezes, a gente ter uma pessoa de referência para nós mesmos, às vezes, quando estamos dando uma de Severino, trabalhando em todas as pontas, né? Conseguir atender a cada uma delas e ter a quem questionar quando realmente a coisa complicar. Concorda com isso, Nart? Concordo. Concorda, assina embaixo. Legal. E o Marcelo, tu chegou a me ouvir? Eu acho que tinha dado uma queda ali na conexão. O Marcelo tá ouvindo a gente? Ô, Marcelo, tá de volta? Cortou bastante. Cortou, agora, né? Sim, não... Desculpa, mas não consegui ouvir o que falou. Eu estava comentando que, às vezes, é importante ter os generalistas, no sentido de como qualquer emprego, por conta até das demandas que as empresas demandam umas áreas separadas. Mas é importante ter os especialistas, no sentido até de nós, quando generalistas, termos uma referência a quem perguntar sobre um determinado assunto. Tu concorda com isso também? Concordo. Nada melhor do que tu ter um tipo de problema, uma necessidade, e, por exemplo, tu não sabe com quem falar, tu vai pedir um help para um colega de serviço e fala, cara, fala com tal pessoa que aquele cara lá é foda nesse assunto e ele manja muito. Pô, é até um alívio que te dá, né? Aí tu vai lá, tu começa a conversar com a pessoa, tu já vê que ela entende do negócio, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante mesmo dentro da empresa. Show. E, Gabi, agora eu vou puxar a Gabi aqui pra gente fazer uma pergunta. Deixa eu vir aqui. Uma dúvida bem trivial. Eu já sei a resposta, mas eu gostaria que, de repente, isso pode ser uma dúvida também de outras pessoas, né? Eu preciso estudar design para necessariamente trabalhar com design?
ou eu consigo daqui a pouco ser de outra área e migrar para o design? Como é que vê isso? E quais os casos que vocês têm, que vocês conhecem, que não, essas pessoas acabaram migrando para o design e hoje trabalham com isso e se dão muito bem com a área? Eu era perdida, não. Eu era programadora, depois de programadora eu fui editar vídeo e depois eu fui pro design. Aí foi onde eu me encontrei ali. Aí eu comecei a estudar design e tô aqui até hoje. E então eu vejo que não necessariamente tu precisa estar incluído na área do design para começar a estudar design, né? Mas na minha percepção, eu entendo que todo mundo hoje que trabalha com desenvolvimento de software é quase que uma obrigação estudar design. Uhum. Porque a gente trabalha muito com projeto e não necessariamente tu estudar design quer dizer que tu vai se tornar um designer, mas tu vai começar a entender também de como é que é a solução dos problemas ali, de como que o designer trabalha também, né? Porque não tem nada mais frustrante do que tu chegar numa reunião, apresentar um projeto que tu começou do início ao fim, tu foi a fundo, tu entendeu do negócio, porque entender de negócio é uma coisa extremamente complicada, porque designer, além de entender de designer, tem que entender de negócio. Eu sofro muito para entender de coisa de contabilidade, por exemplo, que é uma outra área, por exemplo, que programador também tem que entender, também às vezes, né? Mas a gente tem que entender do negócio, entender do usuário que usa aquele negócio e projetar uma solução para aquele negócio, para aquele usuário que usa aquilo e chegar numa reunião, tu apresentar tudo que tu fez, tudo que tu projetou, tudo que tu pensou, e a pessoa olhar para ti e falar: "Ah, eu não gostei". Mas por quê? Eu não sei, eu não gostei. Não achei bonito. Putz, mas eu fiz tanta coisa aqui que não era nem a parte estética, né? Tem muito mais aqui, tem muito tomada de decisão aqui, muito mais do que isso, né? E os outros stakeholders podem se envolver também. Então, às vezes, tu consegue trazer muita gente para dentro do processo de design, porque não é só o designer que pode participar disso. De repente, sei lá, o dev pode participar do processo de design, por que não? Ele pode ajudar, ele pode contribuir, ele pode dar, dizer pra gente o que pode ser feito, o que não pode ser feito ali, porque a parte técnica também é muito importante. A gente também precisa saber até onde que pode, até onde que a nossa imaginação pode chegar. O tester também pode participar. Os analistas de negócio geralmente participam com a gente. Isso é uma parte muito legal que a gente percebe no dia a dia. Que também foi uma mudança de mente, né, de mindset. E fora que quando tu começa a estudar design, teus próprios projetos, muda muita coisa. Tu começa a abrir um pouco mais tua mente para várias possibilidades de solução de problemas. Tu começa a ter um senso crítico muito maior. E tu começa também a querer incluir design em teus próprios projetos pessoais, às vezes freela também que tu vai fazer. E financeiramente, depois tu começa a entender como incluir design nos projetos. É uma solução, é uma ideia inteligente. Teve um estudo que o NN Group fez. O NN Group ele é um instituto de design, é o maior que tem. Ele estuda a parte de UX e tal. E ele fez um estudo que ele diz que tu incluir o design, tu incluir a parte de prototipação nos teus projetos, 100 vezes, torna 100 vezes mais barato as alterações. Então, quando tu faz essa alteração lá no início, com uma prototipação e tal,
é 100 vezes mais barato. Então, putz, financeiramente isso é muito inteligente. Sim, sim. Até o Tom tá nos acompanhando aqui pelo chat. Tá? Gente, eu não leio todas as mensagens de uma vez só, mas obrigado pela colaboração da galera que está participando lá no canal, diretamente pelo chat. Tá? Tem muita gente aqui, enfim, não vou citar um a um. Mas o Tom, ele colocou aqui também o seguinte, né? A necessidade do design entender regras de negócio e participar das decisões. Eu vou até um pouco além, Tom. Acho que entender de regra de negócio é papel de cada um que está trabalhando no projeto de sistema, né? Eu acho até que a cultura do design vem trazer isso para as equipes, né? Essa multidisciplinaridade, já trabalhei em equipes com essa cultura também, e quando você começa a trabalhar essa cultura realmente de conhecer o processo, de conhecer o teu cliente, de conhecer o teu usuário, conhecer o cliente do teu usuário, né? Todo esse processo te dá uma visão realmente totalmente diferente das soluções que tu pode criar, como a Nart comentou. E eu acho também que o simples fato de tu fazer todo esse estudo, como a Nart falou ali também, pô, tu já levantou tudo isso. Tu é a pessoa que tem a maior propriedade para dizer se realmente tem que ser por esse ou esse caminho, né? Porque, afinal de contas, você estudou todo o processo. Você não enxergou uma telinha e disse, não gostei. Por quê? Porque eu não gostei, sei lá, né? Não, você viu que as decisões que tinham que ser tomadas, toda a parte de usabilidade no todo ali, o que o usuário vai fazer mais, o que ele faz menos, o que para ele é fundamental, o que para ele é secundário. É assim mesmo, Gabi? Vocês chegam a entrar nesse nível das regras de negócio, de entender o que para ele é primordial, o que para ele... não, isso aqui para ele tem que saber fazer, ele tem que trabalhar com isso também, mas não é o primordial, né? Porque a gente vê cada vez telas mais simples, mais enxutas, mas que te dão essa possibilidade, daqui a pouco, de estender essa funcionalidade e criar um formulário enorme para customização. É nesse nível mesmo que acaba funcionando? É nesse nível. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pegar uma funcionalidade, por exemplo, que o cara usa... eu peguei o formulário, literalmente o formulário que eu fui analisar e tal, e na hora de redesenvolver isso, falar com o cliente na ponta, e eles serem extremamente... eles não quererem mudança ali dentro. Eu uso isso dessa forma, tenho na minha mente mapeado que isso aqui, isso aqui, isso aqui, se tu mudar, tipo... Eu já tenho até a quantidade de tabs que eu dou para poder preencher o formulário. Tipo, mas a gente ficava, mas se a gente fizer uma mudança para melhor? Não tem mudança para melhor. Se mudar, vai ficar ruim para mim. Tipo, já mudaram uma vez e eu não gostei. E eu xinguei lá na opinião do sistema. Então, tipo, tá, mas eu preciso melhorar isso aqui. Como é que eu posso melhorar a vida dele nisso? Não, beleza, eu vou dar essa chance para ele, eu vou deixar do jeito que ele quer nessa nova plataforma. Mas se ele quiser melhorar a vida dele com coisas que ele não usa, tá, então customiza aqui, tá aqui pra ti. Pode customizar, porque tem vários campos ali no meio que o cara não quer tabs desnecessários, que se tu quiser tirar os teus tabs desnecessários, tu pode tirar, então. Mas é tu que tá tirando, não sou eu que tô tirando pra ti não me xingar lá no sistema. É um negócio que tu entende a regra, tu vê que tu precisa daqueles carinhas, todos aqueles carinhas ali, mas que nem todo mundo usa. E que tu não pode mexer no formulário, porque os cristãos lá na pontinha não estão acostumadinhos com os tab ali naquela ordem. Não tira os tab, pelo amor de Deus. E isso no X também é um desafio, né, Marcelo? Entender de pessoas, de como que elas conseguem interagir com o teu sistema, preservando aquele conhecimento que elas já têm, histórico, e colocando coisas novas. Meu sinal aqui tá bem ruim. Tá. Tá conseguindo me ouvir agora? Como é que tá? Tá aparecendo vermelhinho ali. Agora ele caiu. Mas vamos lá. Gabi, daqui a pouco ele deve estar voltando.
Deixa eu aproveitar que o Marcelo tá voltando aí, deixa eu fazer mais uma pergunta, né? Ainda sobre esse tema de entender regras de negócio, em que momento, vamos dizer assim, entendi a regra de negócio, elaborei todo o projeto, a forma, vamos supor assim, que é mais a área ali do Marcelo, de entender da UX, né, da experiência do meu usuário. Veio agora essa experiência com os problemas, né, e soluções que eu tenho que agregar em cima da minha solução, e entreguei a tela lá para o meu sistema. Acabou? Dali para frente, acabou o trabalho de design, ou o que a gente pode fazer ainda para colaborar, para ter um sistema melhor? Então, costumo dizer que o trabalho do design nunca acaba, né? A gente pode entregar a interface, mas a gente sempre vai continuar carregando ela com a gente pela vida inteira ali. Acho que até depois que a gente entrega a interface, a gente ainda tem mais subsídio para melhorar ela. Porque daí seja bem-vindo novamente, Marcelo. Desculpa, o sinal aqui tá horrível, cara. Não, tranquilo. Foi mal. Vai lá, continua, cara. A gente consegue monitorar, por exemplo, o meu usuário utilizando, consegue ter mais feedback dele, a gente consegue, por exemplo, ver até o que ele não está me dizendo. Eu consigo, nesses monitoramentos, pegar coisas que é ruim para ele, mas ele não está me dizendo que é ruim, nem ele percebeu ainda que é ruim para ele, mas eu já consigo ver que está ruim para ele. Uhum. Eu consigo ver coisas que ele não sabe que ele precisa ainda, mas eu já consigo captar que ele vai precisar e me antecipar a isso. E ficar estudando o comportamento dele para fazer melhorias contínuas e features novas também. É importante, né, a gente ficar sempre nesse trabalho de ver, refazer. Por que é importante? Tá pronto, tá funcionando. Por que ficar mexendo num time que tá ganhando? Bom, a gente tem um exemplo ali botar o Google, que é o buscador ali. Ele tá há quanto tempo no ar? Há quanto tempo ele tá funcionando como um buscador e cumprindo o propósito dele de ser um buscador? E há quanto tempo eles estão atualizando uma tela que já é simples? A gente pesquisar na internet tem, atualizações da página inicial ali do Google. Cara, os caras atualizam direto. E se tu pensar, como é que os caras conseguem atualizar uma tela que tem um campo de pesquisa e umas coisinhas ali? Mas os caras estão toda hora ali estudando comportamento de usuário, procurando melhorar, procurando se atualizar. O que eles ganham com isso? Os bichos são só o maior buscador do mundo, né? Sim. Então, vale muito a pena continuar esse trabalho mesmo depois de lançar um produto, uma interface, um serviço. Legal. E também as mudanças não precisam ser radicais, né? Tu bem falou ali, deu exemplo até do Google, continua sendo uma tela que tem um campo de pesquisa, mas eles agregaram coisas que às vezes o usuário vai demorar meses para se tocar que existe aquela opção ali, mas agora a opção está ali presente e faz sentido para o usuário, de repente, no local onde eles colocaram aquela informação. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tem coisa, inclusive, que eles perceberam que ninguém estava usando, estava mais atrapalhando do que ajudando, e eles foram lá e tiraram. Às vezes, a melhoria é tirar o que está atrapalhando. E ninguém sentiu falta. Ninguém sentiu falta. Às vezes é tirar perto do meu usuário coisas que estão atrapalhando ele. Porque às vezes tu coloca... a gente tem a mania de achar que quanto mais melhor. Às vezes não, quanto menos coisinha, menos atalho para ele, melhor. O cara só queria buscar, então no começo tinha vários atalhos ali em cima, né? E os caras foram tirando fora, hoje tu entra no buscador. Que legal. Ô, Marcelo, voltando agora àquela nossa pergunta, né? Eu estava comentando aqui com a Gabi, falando sobre a parte de requisito, até foi uma coisa que o Tom também levantou aqui com a gente, né? Entender da regra de negócio, a importância. Cara, isso no UX faz todo o diferencial, né? Eu entender, e não só entender da regra de negócio, mas entender, como a própria Gabi falou ali, das pessoas, né, que estão usando, porque elas já têm uma base histórica
daquilo que elas já faziam, e eu não posso simplesmente dizer que elas estão fazendo errado e tem que fazer do meu jeito. Eu tenho que entender o jeito delas. Isso é um papel fundamental da UX? Sim, com certeza. Eu já ouvi muitos comentários de algumas pessoas que design não precisa, o UX não precisa entender de negócio. Artigos, comentários na web, eu já penso muito pelo contrário. Antigamente, na empresa a gente era uma equipe que atuava para diversos produtos, certo? Então a gente era um squad onde a gente trabalhava com todos os produtos da Beta. Era muito interessante, bem legal, porque a gente aprende bastante coisa de diversos produtos da empresa. Hoje, a gente já trabalha cada designer em uma vertical. Eu já vi uma diferença muito grande, porque a gente começa a entender realmente o negócio dos produtos da tua vertical. Então, tu começa a conhecer quais são os perfis dos usuários daquele produto. Tu vai ter que, querendo ou não, de uma hora ou outra, entender aquele negócio. E o negócio vai fazer muito sentido para a questão do UX. Pegar um exemplo de um contador. A gente sabe que um contador, ele é um perfil de usuário que gosta muito de teclado, de digitar rápido. Então, se a gente for fazer algum tipo de interface, que a gente vai ter que fazer o cara ficar utilizando muito o mouse para fazer ações que são muito utilizadas diariamente, cara, a gente vai apanhar. Vai ter reclamação. E a questão do tab. Exatamente, como a Nath falou, a questão do tab ali. E tu vai ter que entender. Às vezes a gente até custa entender um pouco a regra, né? Porque são regras que são difíceis, como a Nath falou ali na área dela, que tem as questões contábeis ali. Na vertical que eu atuo também tem bastante regra de negócio, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade quando começa num novo produto. Só que é muito importante a gente entender essa regra de negócio para poder, da melhor forma, construir uma boa experiência para o usuário, né? Na verdade, a gente não vai construir a experiência, né? A experiência ela já existe ali, mas a gente vai entender como que o usuário vai interagir da melhor forma com o produto. Uma coisa bem bacana, que eu acho, que é complementando aquilo que a Nath estava falando anteriormente, a gente tem, como a gente desenvolve software para a área pública, então a gente tem, eu vejo assim, dois perfis bem distintos dentro de uma prefeitura. Tem aquele pessoal novo, né, que está entrando agora, que está vindo com sangue nos olhos e quer mudança e quer melhorar bastante coisa, e tem aquele pessoal que é um pouco mais antigo, né, que não gosta de tanta mudança. Cara, o sistema dessa forma que ele tá bom, né, deixa assim, eles falam com calma, não melhora porque assim sempre funcionou, trabalho aqui há 20 anos, esse botãozinho sempre foi aqui no canto direito inferior com o nome tal, então não muda ele. E já aconteceu de mudar e eu me perdi, aí tive que estudar tudo de novo. Com certeza. Então, tipo, a gente tem que entender como que o usuário ele utiliza o sistema. Então, acho que é um papel que é crucial do UX, que é desenvolver fazer com que o usuário ele execute as suas tarefas da melhor forma, sem gerar trabalho para ele, dificuldade, porque a gente sabe que quando um usuário ele tá bravo com o sistema, ele vai te xingar. Ele vai lá, ele vai comentar, ele vai falar palavrão, quer ver se for de empresa famosa, ele vai... Vamos aproveitar que a tua internet estabilizou, vou fazer mais uma pergunta para ti, então. Tu comentou bastante sobre a parte de prototipagem, que é importante a gente testar antes de realmente botar a mão na massa, é até mais econômico, a gente já levantou esse assunto, né? Mas vale, então, se eu tenho uma tela e eu acho que essa tela vai agradar, né? Fiz todo um estudo. Em vez de realmente partir para daqui a pouco colocar na linha de produção do meu sistema, eu posso ainda questionar, fazer mais alguns questionamentos, fazer alguns testes, né? Que existem aí os testes de usabilidade, né? Depois você pode comentar um pouquinho também. E assim, prototipar antes de realmente botar a mão na massa e gastar grana, gastar horas em cima de um produto acabado. Vale a pena? Como é que isso está funcionando, inclusive no processo que vocês estão trabalhando hoje? Então, John, é uma pergunta bem interessante. A questão de tu começar o desenvolvimento de um protótipo no início ou até antes mesmo do projeto, cara, é fundamental que isso aconteça. Uma das vantagens, ao meu ponto de vista, bem importante sobre isso imagina tu quer construir uma casa, correto?
Tu quer o teu sonho é ter uma casa, levando para uma outra área sem ser área sistema para também ficar fácil. Tu quer construir uma casa, tu foi lá, tu ficou sabendo que tem que falar com o arquiteto, daí tu foi lá, tu falou com o arquiteto, cara, eu quero construir uma casa assim, não, pode deixar, cara, porque eu vou te entregar a melhor casa. Pode ficar tranquilo que aqui não tem problema. Aí o cara, não, beleza, o arquiteto foi lá, falou com o engenheiro, não, cara, porque eu vou fazer essa casa que nem furacão vai derrubar as paredes. Ó, e por tantos R$ 1.000 essa casa tá na tua mão. Beleza. Tu nunca viu a casa, tu não faz a menor ideia quando tu vai chegar lá, cara, tu não gosta de como a casa foi feita, tu não gostou dos acabamentos, tu não gostou daquela divisão de quartos dentro da casa. E daí, o que tu vai fazer agora? Tu já pagou, tu não viu a planta da casa, tu não viu como que seria o protótipo daquela casa. Então, imagina o gasto financeiro que tu vai ter agora, se tu quiser, por exemplo, eu não gostei desse quarto aqui, eu quero que o quarto seja para outro lado, ou eu quero fazer agora 2 pisos, só que a casa não estava preparada para ser de 2 pisos. E aí que eu vejo muito a importância do protótipo. Quando a gente vai começar um projeto, o pessoal vai começar a implementação, o ideal é que o protótipo já esteja pronto e validado pelos usuários, porque é muito mais em conta a gente errar no protótipo e ter que fazer diversos tipos de versões e testes de usabilidade, mas a gente garante que dessa forma a gente vai conseguir entregar um produto que é o ideal para o usuário, que o usuário olha, não, cara, eu gostei muito da usabilidade como ficou, eu acho que ficou fácil, ficou muito melhor da forma como eu fazia anteriormente, e do que a gente ficar lá, sei lá, 2 anos desenvolvendo um sistema, e quando a gente entrega o produto para o cliente, ele olha e, cara, não é nada disso que a gente está precisando, isso aqui ficou muito ruim, o de antes era muito melhor, Então acaba sendo frustrante, né? Tanto pro próprio designer, porque, como eu falei, é algo mais visual, quanto também para toda a equipe, né? Porque, e as ferramentas ajudam nesse processo? Com certeza. Eu gosto bastante de fazer, né, no cenário feliz, quando a gente consegue também ir no cliente e fazer esses testes de usabilidade, tudo, eu gosto muito de utilizar a própria ferramenta de prototipagem, né? Que, para mim, hoje, é muito mais rápido do que eu pegar e codificar. Como a Nath falou, ela já gosta mais da questão de codar ali, né? Ela aprecia mais e é mais rápido para ela. Eu já prefiro... Mas a Nath concorda que dá mais trabalho codar antes do que prototipar, né, Nath? Eu acho que depende do cenário também. Por exemplo, ali na beta, a gente tem muita coisa pronta. A gente tem um framework de design pronto. Então, a gente tem quase como um Lego. Então, eu consigo só ir puxando e muita coisa vai muito rápido. Se fosse um negócio muito do zero, eu concordo com o Marcelo que desenhar primeiro é muito mais rápido. Então, eu também não aconselharia sair codando o protótipo primeiro, porque realmente não vai. O processo correto, eu também vou. É desenhar, depois. Eu ia colocar lenha na fogueira aqui, mas vou ficar quieto. Vai lá, o processo correto é realmente. Primeiro fazer o protótipo no papel, a gente valida e tal. E depois a gente ir para codificar o protótipo também, porque o que eu faço também é um protótipo codificado. Então, o entregável também é um protótipo, né? Mas ele tá numa terceira etapa ali, é um protótipo de alta fidelidade, né? Mas como que já hoje... dá um trabalhinho maior, mas como já tem muita coisa pronta, tu consegue reaproveitar. Mas em cima, por exemplo, de um componente novo, de alguma coisa que o usuário vai precisar, que até então tu não tinha nesse teu catálogo de componentes, aí o protótipo vai ajudar bastante. Daí começa lá da pontinha. Por exemplo, se hoje eu for fazer um freela, alguma coisa assim, eu não vou começar codificando. Eu vou começar lá da pontinha, porque não tem como. Fora que eu vou ter um retrabalho muito grande vou codificar, mostrar pro cliente, ele vai dizer, não, tá louca, não é nem o que eu... Não é nem o projeto que eu queria, nem as cores que eu queria, nem nada do que eu queria. Tu só tem que fazer tudo de novo. Daí eu vou começar... Não, daí... É porque eu tô mal acostumada mesmo.
Ô Marcelo, e voltando agora na tua parte ali, com relação às ferramentas ali que a Nath falou, mas porque a gente já tem bastante coisa pronta. Essas coisas prontas também vieram do protótipo, consequentemente, no protótipo a gente também já tem bastante coisa pronta, que a gente já consegue aplicar em um novo protótipo, né? E rapidamente sair para uma análise, vamos dizer assim, de mercado, sair para uma análise do teu usuário, né? Sim. Isso facilita bastante, né? A gente tem a parte que a Nath está falando do framework ali, que são os componentes prontos. Por exemplo, eu como gosto de usar muito ferramenta de prototipagem, no caso ali o XD da Adobe, ele tem todos os componentes já desenhados, todos os componentes que foram feitos. Uhum. Então, quando eu vou começar a criação de uma nova interface, por exemplo, eu só vou lá, pego aquele componente e arrasto para o meu projeto e eu vou desenvolvendo ele de uma forma bem rápida. Então, nesse ponto de vista, eu acho que ele é mais ágil, até pelo que a Nath falou, quando a gente quer começar uma coisa do zero e também a gente não tem tanto conhecimento, eu até concordo que a gente deve mesmo começar por uma ferramenta assim, mais simples para tu não investir tanto tempo naquilo ali. Mas quando já existe bastante coisa pronta, a questão da codificação também ela facilita, porque tu já vai lá, tu pega o código, tu arrasta, cola no teu projeto. Então, mas as coisas já tem bastante coisa pronta, assim, que facilita bastante o teu dia a dia. Mas no final das E como contas, essas coisas estão prontas, porque lá Sim. no início do projeto foi prototipado, foi decidido que ia ser daquele jeito, e foi criado esse catálogo de componentes, então. Exatamente. Então a Nart tem as coisinhas prontas dela, mas porque já sofreram por esse processo. Já tiveram toda essa passagem aí. Sim, o próprio bastante. componente também ele é testado. Não é só a interface em si que a gente testa, mas os componentes, as pecinhas pequenininhas também, eles são projetados e testados também. Então, Legal. E mini aproveitando que vocês estão falando de testes, então, como a gente já tinha comentado antes, né? O trabalho do design não acaba quando termina. Na verdade, ele começa de novo porque ele é retroalimentado com informações agora do uso, de como que o meu usuário realmente está fazendo. E que técnicas, que ferramentas que eu acabo utilizando para... Eu sei que eu estou avançando um pouquinho no que a gente tinha combinado aqui de assunto, mas que técnicas, que ferramentas que a gente pode estar ajudando aí a estar fazendo esse levantamento de informações para melhorar o meu design? Não sei, o Gabi, o Marcelo, quem prefere responder? Depois ali da entrega tem algumas ferramentas, por exemplo, de monitoramento que tu pode utilizar. Tem o próprio, por exemplo, se for no site, tem o Analytics, né? Que pode acoplar no teu produto. Tem um que, por exemplo, eu tenho utilizado bastante, que é o Hotjar. Eu tô adorando. E, nossa, Muito bom. Muito bom. Pego muito insight ali, muita coisa eu já mexi em produto por meio dessa ferramenta. Tipo, eu não precisei falar com o cliente nem nada do tipo, só eu usei a ferramenta, olhei, putz, o cara tá sofrendo. Vou alterar o produto antes que ele venha me xingar. Alterei, ele não me xingou, tá lá, tá. Que bom. Pode entrar em contato também, às vezes a gente entra em contato com o cliente para... às vezes o bate-papo aberto também, gente, visita e tal. Nada impede tu fazer teste com o usuário depois que o produto estiver rodando de uma nova proposta de interface, né? Tu tá com a interface rodando e testar uma nova interface, fazer testes AB, né? E jogar uma interface para um grupo de usuários e para outro grupo outro tipo de interface, né, com alguma mudancinha. Tem algumas técnicas ali que tu pode... Teste AB a gente nunca chegou a aplicar, mas a gente tem um sonho. Não. Legal. Bom, estamos chegando já na reta final aí da nossa talk de hoje. Gostaria de agradecer a galera que tá comentando com a gente aqui no chat também. Mandar um abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando. O Vergara tá lá em Balneário ainda, né? Ô, Vergara. Tá aí acompanhando a gente. A Dai comentou aqui que a Nart é a rainha do CSS.
O Renan falou que o Bauer é o cara. O Will riu da minha tela vaca, né? Mas tem tela vaca, tem sistema vaca, né? Tem projeto vaca. Aquele projeto sabe que vai pro brejo, aí você olha o projeto e diz, né? É bem por aí, tá, Will? Lembrando, né, que a Nart e o Bauer são mentores também na LabTrack, estão com um curso aí meio engatilhado, a gente está agora nesse período de quarentena, estamos com os nossos calendários congelados, temos já uma previsibilidade de retomar as atividades, até por conta dos decretos do governo, então em breve a gente vai estar com um curso aí que os dois resolveram fazer em parceria, né, juntando os conhecimentos de um e de outro aí, que é voltado a essa área, mas não necessariamente para formar designers, né? Vocês querem comentar um pouquinho do curso de vocês? Vou passar a bola primeiro para o Marcelo e depois eu passo para a Gabi. Pô, que responsa então, hein? Aproveitar que a tua internet ainda está funcionando. Sim. Caí de paraquedas aí, né, cara? Que ia ser a Nart e a Guarese que iam fazer o curso, né? Mas então, né, Johnny, eu acho que esse curso ele é bem bacana. A ideia dele é para quem não tem nenhum tipo de conhecimento ou que quer ter mais conhecimento também na área, é como construir uma interface do zero. Tu começar ali com a parte de UX, tu codificar seria a última etapa, seria começar com a parte de UX, fazer uma parte de UI, e também, no final, tu codificar e para a parte do HTML mesmo, que é o que a Nath comentou, a parte do front ali. Então, diversas ferramentas a gente vai colocar, alguns conceitos, boas práticas. Então, a ideia mesmo é como tu começar a fazer protótipos do zero até a parte de começar do rabisco mesmo ali até a parte de alta fidelidade mesmo. E basicamente esse curso, então, como a gente já comentou aqui, né? Se eu sou um desenvolvedor, comecei a enxergar o mundo do design como uma possibilidade para mim. Eu sou uma pessoa indicada a fazer esse curso, Gabi? Sim. Principalmente vai ter ali a parte como o Bauer comentou ali, do UX, a gente vai começar ali desde a pontinha, de como eu vou pegar um problema, como eu vou criar um wireframe, como eu começo a construir isso, como eu transformo, como eu projeto isso, como eu vou transformando isso numa interface, como eu lá no finalzinho eu vou criar o HTML certinho, bonitinho, com CSS. Como é que depois, né? Se eu sou um desenvolvedor, você sabe melhor que eu como colocar isso no ar. Mas seguir o processo de design, né? Ter em mente qual é o processo. Eu acho que principalmente é isso, para que depois, sei lá, se vocês depois quererem encabeçar os próprios freelas na parte de design, tentar ali se arriscar a fazer a parte do design, a parte do wireframe, ou tentar fazer em conjunto com o próprio design de vocês, ter uma boa noção ali de como funciona. E se eu vamos supor que eu sou um outro perfil, eu sou um cara mais empreendedor, e eu sinto dificuldade de, às vezes, validar o meu produto antes de realmente, às vezes, até pagar alguém. Vamos supor que eu sou mas tenho um dinheiro para pagar alguém para desenvolver esse produto para mim, mas eu já quero entregar para essa pessoa desenvolver algo que eu já validei, né? Também seria uma pessoa apta para fazer esse curso de vocês, sendo que eu quero trabalhar mais a parte de prototipagem mesmo, quero poder levar esse protótipo e mostrar para o cliente funcionando, aperta aqui, faz ali. Como é que essa pessoa também é mais indicada? Marcelo, quer responder essa? Opa, Gente, vamos lá. Aqui travou também. Eu vou tentar responder o que eu imagino que tu perguntou. Posso perguntar de novo, então. Vamos lá, vamos perguntar de novo. Se eu sou um empreendedor e eu tenho um produto na minha cabeça que eu quero daqui a pouco validar com os meus
prováveis usuários, então eu quero mostrar, de repente, rodando esse produto, só que eu não quero já investir, de repente, no desenvolvimento do produto como um todo. Vale a pena eu fazer o curso de vocês para aprender a criar esses protótipos e depois já entregar até quando eu for contratar o desenvolvimento, ter isso como um contrato, dizer, olha, eu quero que o meu produto saia igual esse aqui que eu já prototipei. Com certeza, Johnny. É um perfil bem forte até também para o curso. Não necessariamente a pessoa precisa ser um designer, não. Nesse caso, é o empreendedor, ele tem uma ideia, ele vai ter que, através do curso, ter os conhecimentos de ferramentas, metodologias, como que ele vai conseguir identificar, porque às vezes ele está com uma ideia em mente, algo só dele, só que quando ele começar a conhecer o processo mesmo do design, começar a entender mesmo, ele já vai começar a olhar de um outro ponto de vista. Ele já vai pensar, bom, será que isso aqui realmente é uma coisa da minha cabeça que vai dar certo, ou isso aqui ele está atendendo a um público de usuários que me agrada? Então, com o curso ali, a gente vai passar algumas técnicas que ele vai realmente conseguir. Ele vai criar o protótipo, ele vai deixar o protótipo da forma como ele achar melhor, ele vai conseguir gerar link para apresentar para cliente. Se quiser, ele pode até fazer o próprio teste de usabilidade. Óbvio que daí a gente não estaria entrando muito nessa questão do teste de usabilidade, né? Mas ele consegue ter um protótipo perfeitamente funcional. Legal, legal. Bom, gente, vencemos o nosso horário aqui, né? A ideia é a gente fazer mais ou menos entre 9 e 10 horas. Por conta de problemas de internet, a gente acabou prorrogando um pouquinho aí. Normal, Foi natural. mal aí, desculpa. Não, afinal de contas, eu gosto de comentar, né? Nós estamos concorrendo com a Netflix, estamos concorrendo com uma porrada de coisa, então a gente está num período em que as pessoas estão praticamente todas na internet, né? Então, sim, realmente, ter espaço para a gente conseguir fazer a nossa talk é um desafio, inclusive, tecnológico. Agradecer a Nart, agradecer o Bauer pela disposição do tempo aí de vocês. Quiserem dar um tchau geral aí para a galera? Tchau, pessoal. Só um tchau, né? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu pelo tempo de vocês, por ter participado. Espero que tenham gostado, tenha valido a pena. E qualquer coisa, estamos aí. Show. Agradeço aí a participação do pessoal, ficar esse tempo aí vendo a gente falar. Não sei se a gente falou muita merda ou não. Mandar um abraço aí para todo mundo e valeu pela participação. Show. Agradecer também ao nosso grande público, né, que está aí com a gente, a galera de design, o Eduardo Ferro, o Lucas Campos, Lucas Vergara, a Flávia Guarese. Vai ser um sucesso, vocês arrasam aí, ó, tá confiando as fichas dela em vocês, hein? Bora lá. O André, nosso fiel mentor, obrigadão. O Marcelo de Barros Bauer. É você, né? Sim. Tá no chat também. Tá, então tá bom. Me ferrei. O Leandro Luiz, acho que é É o Barrichello. Esse aí é o Barrichello. Barrichello. Então Barrichello, tá. abração, A Marielle Meira da Silva. Vamos falar o nome completo de todo mundo, né? Fernando, Ian, enfim, os irmãos Matiola, o Tom, o Will, a Dai, o Renan, galera toda que está assistindo a gente ali, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença de vocês. Lembrando que o Tracker Talk é um projeto que começou durante esse período de quarentena, mas ele não vai acabar a quarentena, é um projeto que quer muito trazer muito conhecimento para a galera que nos acompanha. Então se inscreve aqui no canal do YouTube, habilita ali a sinetinha para poder estar cada vez acompanhando mais as nossas talks. Vai ter diversos assuntos. Amanhã a gente vai ter uma específica falando sobre educação, o nosso especialista em educação aqui, o Amer, que já esteve aqui em outra talk também. Semana que vem a gente já vai trazer outros temas, a gente está sempre em constante busca aí pelos temas também. Então, assim, agradecer de coração a todos vocês, se inscrevam. Amanhã esse vídeo vai estar
no nosso canal do YouTube também, e junto com o vídeo vai estar todos os links para vocês acompanharem a gente também nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, o nosso grupo no WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, todos os canais para vocês poderem ter acesso a todos esses conteúdos que a gente está gerando pela LabTrack. De coração, mais uma vez, obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo Tracker Talk. Valeu! Boa noite, tchau, tchau. Até mais.